Braga, 12 de abril de 2025. São quase 5 da manhã. À porta do bar académico da Universidade do Minho, dois grupos encaram-se. Há gritos, há garrafas partidas, há pedras atiradas. O clima ferve há horas. Depois, numa fração de segundo, alguém agarra uma faca. 3 golpes. Cabeça, pescoço, peito. Manuel de Oliveira Gonçalves, 19 anos, cai desamparado no chão. Os amigos tentam fazer alguma coisa, tentam segurar o sangue, tentam chamar por ele, mas há coisas que não têm remédio. Manu entrou naquela noite querendo defender uma rapariga. Saiu em cima de uma maca. Bem-vindos ao arquivo criminal. Manuel de Oliveira Gonçalves cresceu em Braga. Tinha 19 anos. Andava no 12º ano na escola secundária Dona Maria II. Os amigos chamavam-lhe Manu. Pelos relatos de quem o conhecia, era o tipo de pessoa que aparece em toda a gente. Prestativo, presente, o amigo que fica quando os outros vão embora. Solteiro, braguês de gema, uma vida ainda a começar. Não era estudante universitário, não estava ali por direito. O bar académico era um espaço da Associação Académica da Universidade do Minho, mas as portas abriam-se para além das paredes da universidade. Braga é uma cidade universitária. Os bares da academia respiram para a rua. E naquela madrugada de abril, Manu estava lá como tantos outros sábados. Do outro lado, um percurso diferente. Mateus Marley Machado tinha 27 anos, brasileiro. Chegou a Portugal em 2023. Residia em Vila Nova de Gaia com a namorada, de 17 anos, de origem búlgara. No papel, estava em Portugal, ao abrigo do regime de manifestação de interesse, a aguardar autorização de residência. O que não constava do papel era o que a investigação revelou depois do crime. Antes de Portugal, houve os Estados Unidos. Em 2021, Mateus Marley Machado foi condenado a 2 anos e 3 meses de prisão no estado do Massachusetts. Integrava um gangue chamado Primeiro Comando do Massachusetts, com ligações documentadas ao Primeiro Comando da capital, a maior e mais violenta organização criminosa do Brasil. O grupo dedicava-se a extorsão, assaltos à mão armada e tráfico de armas e drogas. Todos os membros estavam ilegalmente nos Estados Unidos. Marley cumpriu a pena. Foi deportado de regresso ao Brasil. E depois, em 2023, veio para Portugal. O que ninguém sabia, na noite de 12 de abril, é que a Agência para a Integração, Migrações e Asilo já tinha recusado o pedido de residência de Marley. A ordem de expulsão estava prestes a ser emitida. 3 dias depois do homicídio chegaria o papel. Mas naquela madrugada, Marley ainda estava em Braga. Recuamos ao início, 1h18 da madrugada, interior do bar académico. Naquele espaço quente e barulhento, com música e álcool e dezenas de pessoas misturadas, acontece qualquer coisa. Manu repara num elemento do grupo de Marley. Repara no que ele está a fazer. A percepção é clara. Alguém está a adulterar a bebida de uma rapariga de 16 anos. Para Manu, a resposta é imediata. Vai lá, confronta o homem. É o tipo de gesto que a maior parte das pessoas não faria. Há bêbados, há confusão, há uma atmosfera de fim de noite onde toda a gente prefere não se envolver. Mas Manu envolve-se. Intervém em defesa de alguém que não conhece. A resposta do grupo de Marley é uma bofetada. E a expulsão? Manu sai. O amigo que está com ele, Rodrigo Mendes, conhecido como Popó, também. Mas não vão para casa. Ficam do lado de fora, à espera. E Popó tem uma faca com uma lâmina de 11 centímetros, escondida junto a caixotes do lixo próximos do local, antes de entrar. Popó era conhecido por andar armado. Semanas antes, tinha dito a um amigo em outro bar que resolvia sempre os seus problemas com uma faca. Naquela noite, voltou a ir buscar a arma. O tempo passa, o bar vai esvaziando, é quase de madrugada. Dentro, o grupo de Marley ainda está. A noite continua, mas lá fora, o clima já mudou. Há tensão acumulada, há raiva não digerida, há uma rixa que não ficou resolvida, apenas pausada. Por volta das 5 da manhã, os dois grupos estão no exterior. Em confronto aberto, há pedras atiradas, há garrafas partidas, há uma dezena de pessoas envolvidas num caos de gritos e empurrões. E há uma faca. Popó empunha-a. Há testemunhas que viram claramente. Não era Manu que tinha a faca. Era Popó. Manu estava de mãos vazias quando avançou para o confronto com Marley. Há uma testemunha que disse isso ao tribunal, sem hesitar. O Manu ia com as mãos vazias. Depois, tudo se precipita num segundo. A faca cai ao chão.
No meio do tumulto, da confusão, dos gritos e dos empurrões, a faca que Popó empunhava cai no chão. É o momento que define tudo. Marley apanha-a. O que acontece a seguir dura segundos. Foram vistos por múltiplas pessoas. Foram descritos em detalhe em tribunal. Luís Filipe Lanzetti, estudante que estava naquele local naquela madrugada, contou ao tribunal como se recorda. Quando me voltei, vi Marley dar 3 facadas ao Manu. Foram ao nível da cabeça, do pescoço e do peito. 3 golpes, cada um com intenção. A autópsia realizada no Gabinete Médico Legal e Forense do Cávado, com peritos e inspectores da Brigada de Homicídios da PJ de Braga, identificou as feridas no tronco como causa da morte, golpes profundos. Uma faca de 11 centímetros é arma suficiente para matar. Dirigida ao tronco de um rapaz de 19 anos, com força e decisão, é sempre fatal. Manu caiu desamparado. Lanzetti correu para ele, tentou ajudar, tentou fazer alguma coisa. Mais tarde disse ao tribunal uma frase simples e devastadora: "Não podemos fazer nada para lhe salvar a vida. Há coisas que não me quero lembrar." Os amigos tentaram estancar o sangue, ligaram para o 112, os socorristas chegaram. Manu foi transportado de urgência para o hospital, mas os ferimentos eram incompatíveis com a vida. Manuel de Oliveira Gonçalves morreu no hospital. Tinha 19 anos. Tinha ido defender uma rapariga que não conhecia. Tinha ido a um bar como em tantos outros sábados e não voltou para casa. O funeral foi dias depois, na igreja de Gualtar, em Braga. A cidade estava em choque. Marley não ficou. Enquanto os amigos de Manu tentavam manter o rapaz vivo na calçada, Marley entrou no carro com os companheiros e saiu de Braga. A polícia judiciária iniciou a investigação imediatamente. Havia testemunhas, havia câmaras, havia pessoas que tinham estado ali e que tinham visto o rosto do agressor. Nos reconhecimentos realizados na PJ de Braga, onde foram apresentadas pessoas com características físicas semelhantes ao suspeito, todas as testemunhas que estiveram presentes não tiveram dúvidas. Foi ele. Marley apareceu nas redes sociais. A história correu. O nome e a cara do suspeito circularam no Instagram e no TikTok antes de qualquer comunicado oficial. A defesa mais tarde tentaria usar isso. Diria que o cliente foi vítima de um boato, mas os reconhecimentos presenciais feitos na PJ, com rigor processual, chegaram à mesma conclusão que os boatos. Entretanto, Marley fugia. Saiu de Braga. Saiu de Gaia. Fugiu para o interior do país, para uma zona serrana e fronteiriça do distrito de Castelo Branco. Escondeu-se numa casa com a namorada. 5 dias. Na madrugada de 17 de abril de 2025, a PJ de Braga desencadeou uma operação com colaboração de outras forças e serviços de segurança. Foram até Castelo Branco. Encontraram Marley. A polícia judiciária confirmou o que já era óbvio. Preparava-se para fugir do país. Às 16 horas desse dia, Mateus Marley Machado chegou às instalações da PJ em Braga. 2 dias depois, no Palácio da Justiça de Vila Nova de Famalicão, foi ouvido pelo juiz de instrução criminal. Prisão preventiva. O juiz citou o perigo de fuga para justificar a medida de coação. A Braga que tinha tentado escapar estava agora do lado de dentro das grades. A cadeia de Custóias, no Porto, recebeu Marley a 19 de abril de 2025, onde ficaria durante o julgamento. O julgamento começou a 22 de janeiro de 2026, no Tribunal de Braga. Um coletivo de juízas, uma sala onde a família de Manu estava sentada do lado oposto ao homem acusado de o ter matado. Uma família que tinha pedido 750 mil euros de indenização e que tinha o estatuto oficial de vítimas indiretas. O Ministério Público acusava de homicídio qualificado e detenção de arma proibida, a moldura penal possível, 12 a 25 anos de prisão, com pedido acessório de expulsão de Portugal. Marley entrou na sala e ficou em silêncio. Não declarou, não respondeu, não olhou para a câmara. O silêncio que escolheu no tribunal não surpreendeu ninguém que tivesse acompanhado o processo, mas criou uma tensão específica na sala. Aqui estava um homem acusado de matar um rapaz de 19 anos com 3 facadas e não tinha uma palavra para ninguém. O que existia eram as suas próprias palavras gravadas meses antes. Na primeira sessão, a procuradora do Ministério Público requereu a reprodução das declarações do arguido nos 2 interrogatórios judiciais. O primeiro, de 19 de abril de 2025, poucos dias após a detenção. O segundo, um interrogatório complementar, de 8 de julho de 2025,
As duas versões são opostas. No primeiro interrogatório, Marley disse que saiu do bar por volta das 5 da manhã, que no exterior havia confrontos entre grupos, que viu um indivíduo com uma faca, que contornou a confusão, entrou no carro com os amigos e seguiu para casa, no Porto. Disse não ter nada a ver com os factos. Quando o juiz lhe perguntou por que razão duas testemunhas que não o conheciam o tinham identificado como o autor das facadas, Marley respondeu: não se sei. No segundo interrogatório, a versão mudou. Passou a alegar legítima defesa, que foi atacado, que reagiu para se proteger. Em tribunal, em janeiro de 2026, ficou em silêncio. As duas versões contraditórias foram reproduzidas para o coletivo de juízas. A defesa, representada pelos advogados António Falé de Carvalho e Marta Bessa Rodrigues, insistiu que o cliente era inocente e que a prova assentava em testemunhos. Os testemunhos começaram a ser ouvidos. Luís Filipe Lancetti foi uma das testemunhas mais demolidoras. Estava lá. Viu. Descreveu ao tribunal, sem titubear, as 3 facadas ao nível da cabeça, do pescoço e do peito. Disse não ter dúvidas de que foi Marley. Descreveu Manu a cair. Descreveu a sua tentativa de socorro e disse que há coisas que não quer lembrar. Outra testemunha, uma jovem que estava no local, corroborou. Manu ia com as mãos vazias quando se confrontou com Marley. Quem tinha a faca era Popó. Foi Popó que a exibiu quando os 2 grupos se encontraram no exterior. Mas a faca caiu e foi Marley que a apanhou. Na 4ª sessão do julgamento, a 4 de março de 2026, entrou em tribunal Ian Nascimento, amigo de Marley desde o Brasil. Havia estado presente no local naquela noite. Durante a fase de investigação, Ian Nascimento tinha declarado à polícia judiciária não ter dúvidas de que Mateus tinha matado Manu. Uma declaração clara, sem margem. Mas no tribunal, em março de 2026, a história mudou. Ian Nascimento disse que tinha acusado o amigo porque foi ameaçado por 3 portugueses na cadeia, que foi pressionado, que a sua declaração original não era verdadeira. A defesa de Marley não duvidou da versão, agarrou-se a ela. O Ministério Público não aceitou. O advogado dos pais de Manu não aceitou e o tribunal sinalizou que Ian Nascimento arriscava julgamento por falsas declarações. A tensão na sala cortava-se. Num lado da balança, múltiplas testemunhas independentes que identificaram Marley, reconhecimentos presenciais realizados na PJ sem margem de dúvida, 2 versões contraditórias do próprio arguido e o relato de alguém que estava ao lado de Manu quando ele caiu. Do outro lado, um amigo que mudou de versão e uma defesa que insistia no boato das redes sociais. Na manhã de sexta-feira, 16 de maio de 2026, a procuradora Albertina Santos tomou a palavra no Tribunal de Braga para as alegações finais do Ministério Público. Não houve nuance, não houve ambiguidade. Albertina Santos declarou ao coletivo de juízas que não tem quaisquer dúvidas de que foi Mateus Marley Machado quem desferiu as 3 facadas fatais em Manuel de Oliveira Gonçalves, de 19 anos, solteiro, estudante, residente em Braga. Afirmou que a prova é mais do que suficiente para a condenação. Disse que o arguido que está sentado naquela sala, em prisão preventiva, empunhou uma faca e usou-a para matar. E depois veio a frase que ficou. A magistrada pediu ao coletivo que aplique uma pena proporcional à gravidade dos factos. Salientou o que chamou de forma desumana e crua como Manu foi assassinado. Uma descrição forense, sem ornamentos. 3 facadas a um rapaz de 19 anos que tinha ido defender uma rapariga. Forma desumana e crua. As palavras da procuradora tinham o peso exato da realidade. Não pediu um número, não disse 20 anos, não disse 25. Pediu proporcionalidade. E a moldura vai até ao máximo que a lei portuguesa permite, 25 anos. Pediu também a expulsão de Portugal como pena acessória. A defesa ainda vai fazer as suas alegações. O tribunal vai deliberar. A sentença não foi lida na altura em que este episódio é publicado. O processo está em aberto, mas as palavras da procuradora ficaram na sala. Desumana e crua. É isso que está em julgamento. O bar académico fechou 3 dias depois da morte de Manu. A decisão foi tomada numa reunião entre o reitor da Universidade do Minho, o presidente da Associação Académica e a PSP, depois de uma visita ao local. O espaço onde tinham acontecido os incidentes da madrugada de 12 de abril ficou fechado, porta travada, passado a limpo, ou pelo menos tentado. Mas a cicatriz não fechou assim. A família de Manu lançou uma petição, exigindo o fecho definitivo do bar.
Os moradores das ruas adjacentes, cansados de anos de barulho e agora confrontados com um homicídio, entregaram um abaixo-assinado na Câmara Municipal de Braga. Ameaçaram uma providência cautelar para travar a reabertura. O vereador independente Ricardo Silva, do movimento Amar e Servir Braga, levou o assunto à reunião de Câmara, questionando as medidas de segurança e a própria legalidade do espaço. O presidente da Câmara, João Rodrigues, respondeu que ainda não tinha tido conhecimento formal da situação. Entretanto, houve um incêndio no bar. Aconteceu depois da morte de Manu. As circunstâncias ficaram por esclarecer publicamente. Em novembro de 2025, a Associação Académica da Universidade do Minho abriu um concurso público para exploração do espaço. Em janeiro de 2026, o presidente da AAUM, Luís Guedes, anunciou que o bar reabrirá com condições novas, exclusivamente para a comunidade universitária, atuais e antigos estudantes, docentes e funcionários, com obrigação de investimento imediato na requalificação do espaço. O lugar estava, segundo Luís Guedes, em degradação contínua há anos, com infiltrações que chegavam a parecer chuveiros. Mas a porta onde Manu caiu continua a ser aquela porta. A calçada é a mesma, quem passa sabe. Quem estudou em Braga em 2025 sabe. Quem tem a memória de uma noite de abril sabe. Há sítios onde a arquitetura mente sobre o que aconteceu dentro deles. Este não consegue. Manuel de Oliveira Gonçalves foi à noite defender uma rapariga que não conhecia. Não voltou para casa. Mateus Marley Machado tinha sido condenado nos Estados Unidos. Tinha sido deportado do Brasil. Tinha chegado a Portugal sem documentos válidos. Estava prestes a ser expulso. 5 dias depois de matar Manu, foi apanhado nas serras de Castelo Branco a tentar sair do país. O julgamento está a acontecer agora. As alegações do Ministério Público pediram uma pena proporcional ao que a procuradora Albertina Santos chamou de forma desumana e crua. A defesa diz que o cliente é inocente. As testemunhas dizem que viram tudo. E vocês, depois de ouvirem tudo isto, a noite, as 3 facadas, a fuga, as versões contraditórias, o amigo que mudou de depoimento, qual é a vossa sentença? Quanto tempo devia Mateus Marley Machado passar atrás das grades? Escrevam nos comentários. Antes de deixares a tua sentença nos comentários, deixa o like no vídeo e subscreve o Arquivo Criminal. O teu apoio faz o algoritmo entregar este documentário a mais pessoas. Partilha a história e ajuda-nos a crescer. Até ao próximo caso, fiquem atentos.